Dança do ventre e os níveis de aprendizado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Anaflix. Prazer, eu sou Ana Cláudia Borges, bailarina e professora de dança do ventre com mais de 25 anos de experiência. E hoje vou falar um pouquinho sobre os níveis de aprendizado na dança do ventre. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que a gente tenta dividir da melhor forma para que a aluna ou o aluno tenha um melhor aprendizado. Mas eu sinto que às vezes a gente quer colocar pessoas em caixinhas e é muito difícil colocar pessoas em caixinhas, conhecimentos em caixinhas. Então, de uma forma muito básica, o que eu penso e como eu separo, as alunas, qual é o meu pensamento na hora de oferecer as aulas ou na hora de montar as turmas e também falar com as professoras do meu estúdio, dentre outros. Iniciante, quem é iniciante? Iniciante é aquela pessoa que não sabe nada, ela está iniciando algo. Então ela não conhece o repertório da dança do ventre, ela nunca viu aquilo. Ela vai conhecer quais são os passos, vai começar a entender o que é praticar dança, etc. Então ela vai começar a aprender os passos. O básico vão ser os mesmos passos. Mas agora, essa pessoa ela já meio que tem um conhecimento. Exemplo, não entendi nada, Ana. No iniciante, vamos fazer o 8 para cima? Você já viu o 8 para cima? Você ainda não conhece o 8 para cima, então eu vou lhe ensinar. O 8 para cima é um movimento que a gente realiza blá, 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 blá. No básico, nós vamos fazer o 8 para cima, mas eu vou dizer, meninas, vamos fazer o 8 para cima? As pessoas já conhecem. Então, muitas vezes, também é possível tentar mesclar o iniciante com o básico, porque no básico nós estamos falando desse repertório, desses movimentos, e o iniciante vai poder acabar aprendendo. Mas sempre é interessante, se possível, você começar uma turma, desde o zero, para você poder assimilar melhor. Tá? Não é impossível já entrar num básico, mas é interessante, por isso também, por exemplo, no meu estúdio, a gente sempre abre turmas iniciantes. Ok. Intermediário. No intermediário, essa pessoa já tem conhecimento dos movimentos. Quer dizer que ela executa com perfeição? Deveria ser. Mas algumas pessoas têm algumas limitações. Alguns movimentos saem melhor do que os outros. Só que ela já tem conhecimento daquele movimento. Ela já praticou aquele movimento diversas vezes. Ela já faz dança há um tempo. E ele sempre vai ter que aperfeiçoar. E tem uma coisa, gente, às vezes a gente aperfeiçoa o movimento, mas o nosso corpo também, com o passar do tempo, ele vai perdendo algumas qualidades, E por isso que é importante estar sempre em movimento. Porque às vezes, eu sou super flexível, então para de praticar alongamento para ver como vai ficar a sua flexibilidade. Bom, mas isso seria outro assunto. Aí, dentro dessa proposta, ela já tem um repertório. Então, a gente pode trabalhar sequências, e sequências um pouco mais elaboradas. Não pode ter sequência no básico? Claro que vai ter sequência no básico, mas sequências mais básicas, mais repetitivas, vamos dizer assim, O que é básico? Mais repetitivas. E no intermediário, sequências mais elaboradas. E no avançado? Eu brinco que no avançado, se você é avançada, meu amor, você me ensina a dançar. A gente pode trabalhar sequências mais complexas ainda, dentre outros tópicos. Aí, por que eu não tô falando tópico? Tô sendo básica. Ana, a leitura musical é no intermediário ou no avançado? Ana, folclore é no básico, no intermediário ou no avançado? Ana, eu vi numa escola que bastão é no nível básico, mas sete véus é no nível avançado. Ana, eu vi que... Gente, tudo depende da professora, da escola. Claro que, por que às vezes a pessoa fala que bastão é no básico? Porque a pessoa no básico, ela tá aprendendo um repertório básico, que cabe muitas vezes numa dança com bastão, incluindo aí as movimentações folclóricas. E o bastão é um acessório relativamente de fácil assimilação, o quê? De forma básica. Porque, claro, ela tá falando que dançar com bastão é fácil? Não. É possível você aprender no nível básico, mas você pode ter uma dança com bastão nível hard, nível profissional. Então, a leitura musical é só no nível avançado que você pode aprender. A questão não é essa, gente. A gente pode falar sobre leitura musical, a gente pode falar sobre instrumentos, a gente sempre tá falando sobre leitura musical. Se você for pensar, o simples fato de contar para aluno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você já tá dando a ideia de tempo, de contagem. O que eu não acho interessante, Então vamos lá, aluna de iniciante, é você, primeira aula.
Meninas, dança do ventre é muito legal, mas olha, é muito difícil hoje na nossa primeira aula, primeiro semestre, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender os ritmos. Vamos aprender os ritmos da música árabe, os instrumentos que compõem a música árabe. Eu vou falar sobre toda a história da Golden Era e também vou falar sobre todos os folclores. Mas assim, gente, não se preocupa, vai dar tudo certo. Qual é o ritmo? A pessoa não sabe nada ainda, então, diferente de... Então, mas eu não posso falar sobre essas noções? Posso. Primeira aula da menina, não precisa ser primeira aula, tá, gente? Pensa aí, pouco tempo de prática, né? Que eu tô falando iniciante, básico e tal. Vamos praticar o 8. Lembra do movimento que a gente fez na aula passada? Então, a gente vai utilizar hoje uma música que ela é considerada um pop árabe. E, ó, percebe que eu tô lendo aqui mais a parte melódica da música. Tô tentando seguir a voz do cantor. Mas, ó, vamos pensar aqui na contagem do ritmo. Entende? É diferente de você sentar a sua aluna e querer explicar tudo do zero, assim. Do nada já quer explicar tudo. Ninguém assimila tudo muito rápido. Então, de uma forma muito básica. Iniciante não sabe nada, básico já conhece o repertório básico. Intermediário tá trabalhando mais sequências, porque ela tem um bom repertório. E o avançado já hardcore. E uma associação que eu gosto muito, como associar os níveis de aprendizado da dança do ventre, né, para que você possa entender o que eu quero dizer. Vamos pensar aí na nossa língua portuguesa. Então, o iniciante é aquela pessoa que está no período de alfabetização. Ela está conhecendo as letras, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, conhecendo as letras. No nível básico, ela já sabe formar palavras, né? Ela já conhece as letras e forma as palavras. Pipoca, beterraba. No intermediário, o que ela sabe fazer? Ela sabe escrever uma frase. Como que pode ser a frase? Maria foi comprar um bolo. Já sabe escrever uma frase. E no avançado, se você acompanhou o raciocínio, ela já escreve um texto, ela já escreve uma redação. Profissional, talvez escreva um livro. Então, é essa ideia que eu penso quando vou ensinar alguém. E, claro, né, gente, infelizmente, às vezes a gente tem alguns problemas no nosso aprendizado, então se a gente usar o meu exemplo, é como se fosse um livro com erros de português, né? Então é importante a gente tentar não pular etapas para que a gente aprenda a escrever direito, porque se você não aprende a escrever direito, lá no final o seu livro ele vai estar com diversos erros de ortografia, de concordância e etc. Então por isso que é importante respeitar os níveis, ok? E para finalizar, atualmente a gente tem muitas turmas de especializações na dança do ventre ou turmas focadas em diferentes objetivos. Vamos falar sobre isso em outra Netflix, em outra oportunidade. Espero que você tenha gostado do assunto. Me conta o que você vê como importante nos níveis de aprendizado na dança do ventre, como que você imagina isso para você, seja você aluna ou como você divide isso na sua escola, você professora. E se você tem interesse em trabalhar como professora de dança do ventre, eu tenho um curso que é a certificação em dança do ventre, que é um curso que eu desenvolvi especialmente pensando em trazer dicas para você que já é professora ou que tem vontade de ministrar aulas de dança, levando aí um pouco do meu conhecimento em mais de 20 anos na sala de aula. Um grande beijo e até o próximo Anaflix.